Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos aqui para mais uma aula de ciências do oitavo ano D. Eu me chamo professor Carlinhos Pitu e hoje a gente vai trabalhar a classificação das plantas. Não vamos se estender muito, né? Vamos falar um pouquinho sobre os critérios para classificação e como é que essas plantas elas são classificadas, né? As características gerais das plantas, elas são seres que são dotados, variados, né, de muitas células, são chamados pluricelulares. Todo mundo sabe que as plantas são os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. Se vocês não lembram, mas todo mundo já ouviu falar da fotossíntese. É o processo no qual a planta ela vai utilizar, retirar do solo água e sais minerais, vai utilizar a energia do sol para poder fazer a fotossíntese, né, para originar os frutos, né, para produzir o seu próprio alimento. E a gente depende diretamente desses seres que são fotossintetizantes. Se não fosse eles, não existia vida no nosso planeta, certo? Então, o processo de fotossíntese é bem simples, né? A planta, lembrando para vocês que a planta também é um ser vivo, né? A planta é um ser vivo, se ela é um ser vivo, ela também respira, entendeu? Então, ela faz a respiração também, certo? E faz transpiração também, entendeu? O que é que a planta libera? O que é que a planta libera para a atmosfera? Ela libera para a atmosfera o oxigênio, que é imprescindível para a gente poder viver, né? Sem o oxigênio a gente não teria condições de respirar, né? E não viveríamos, né? Então vamos lá. Todo mundo sabe que as plantas, elas conquistaram quase todos os ambientes da superfície da Terra. Então é muito difícil você olhar para um local e você não ver uma planta. Até em uma massa de água que está juntando ali, quando você observa, tá lá umas plantinhas pequenininhas, né? No local mais seco, você observa, no deserto, você observa, tem plantas, né? Na praia, naquela área da praia, nas dunas, quando você observa, depois de um determinado tempo, tá ali uma plantinha. Ou seja, elas conquistaram quase todos os ambientes da Terra, mas para isso tiveram que passar por modificações, por transformações, para poder se adaptar a determinados ambientes. Por exemplo, tem planta que vive em local extremamente seco, então ela tem que ter água acumulada nela, porque senão ela ia se desidratar e não ia se desenvolver. Tem planta que vive na água, né? Então, para viver na água tem que ter uma espécie de um tecido nessa planta que acumule ar para poder flutuar. Então, são várias adaptações que vai de acordo com o lugar que você encontra a planta, entendeu? Então, observando para essa imagem, você vê aí, ó, vistas em conjunto, como nessa foto, parecem todas iguais. Então, como as plantas podem ser classificadas? Porque, assim, você vai me perguntar, Carlinhos, tem classificação das plantas? Tem, sim. E, assim, como seria essa classificação? Primeiro, são alguns critérios que são adotados para poder classificar. Quais são os critérios que são adotados? Eu falei para vocês que as plantas realizam fotossíntese. Então, assim, as plantas elas são dotadas de estruturas para poder conduzir, por exemplo, lá no solo. Imagina uma sequoia aí, uma planta de 100 metros de altura. Então, como é que uma planta de 100 metros de altura ela vai conseguir levar água do solo até as suas folhas, que é o local onde tem a fotossíntese? Através de estruturas, né, que vão auxiliar na fotossíntese, que são chamados vasos condutores. Então, o primeiro critério para a classificação das plantas é a presença de vasos, certo? Outro critério, a presença de sementes. A gente sabe que não é todo tipo de planta que vai ter semente, certo? E outro critério para ser utilizado é o que? A presença de frutos. Então, por conta disso, as plantas elas são classificadas na primeira parte em vasculares e avasculares. Aí você vai me dizer, Carlinhos, plantas avasculares? Pode isso? Pode. Então, são plantas que são plantas pequenininhas, de pequeno porte, plantas rasteiras mesmo. Essas plantas, que são as chamadas briófitas, de acordo com a classificação, são chamados musgos, né, tem como exemplares. E essas plantas, elas têm que viver em locais extremamente úmidos, molhado, né? Porque se ela estiver em local seco, ela vai se desidratar e morrer. Por quê? Porque ela não tem vasos para conduzir essa seiva, essa água, para as diversas partes da planta. Mas não é pequenininha? Mas é uma pequenininha que vai se estendendo, né? Vai acumulando
né? Vai se juntando um bocado, quando você pensa que não está lá aquela massa, aquele tapete verde, certo? Então, o primeiro critério é esse. Existem as plantas que são vasculares e as plantas avasculares. Quem são avasculares? Nós só temos esse grupo de plantas, que são as briófitas. Aí agora vamos para as plantas vasculares, né? Outra coisa, as plantas elas têm os órgãos vegetativos dela, que é raiz, caule e folha. No caso dessas briófitas, que são essas plantas avasculares, elas não possuem nem raiz, nem caule e nem folha, entendeu? Elas possuem estruturas que são parecidas, chamadas de radícula, folícula, certo? E caulículo, mas não possuem. No caso das vasculares, elas podem ser com sementes ou sem sementes. Então, se tem semente, logicamente, o que é que vai acontecer? A gente já relaciona a questão do fruto, né? Então, as plantas vasculares, elas podem ou não ter sementes. Quando elas não têm sementes, elas são chamadas pteridófitas. É um nomezinho meio estrambólico, mas é bom a gente aprender, né? Então, quem são? A samambaia. Todo mundo já viu aquela samambaia, né? Eu vou já mostrar para vocês. São as pteridófitas. E as outras com sementes, nós temos as que têm fruto e as que não têm fruto. As que têm frutos são as angiospermas. E as que são sem frutos, as chamadas gimnospermas. Quem são essas angiospermas, cara? O morangueiro, o cajueiro, a mangueira, certo? Então tá aqui, ó. A primeira classificação, as briófitas, não possuem nem raiz, nem caule, nem folha. Observa aí o tapetezinho verde. Tem que viver em local extremamente úmido, porque senão se desidrata e morre. Tá aí, ó. Essas imagens elas estão ampliadas só para mostrar para vocês. Ó. Nós temos as pteridófitas, certo? Temos as pteridófitas. Essas pteridófitas, por sua vez, que é aquilo que eu falei para vocês, ó, são as samambaias, tá aí, ó. Vocês estão vendo as samambaias? Olha aí. Depois nós temos as gimnospermas, que possuem sementes, mas não possuem frutos, no caso, entendeu? Então tá aí, ó. São plantas de grande porte. Observe essa imagem aí, ó. Nitidamente a gente vê que essa planta ela tem vários anos, né? Olha aí, ó. E aqui nós temos as angiospermas para finalizar, que são as plantas que têm frutos. Aí, ó, cajueiro. Tá vendo? Essa é a classificação. Olha aí, ó, maracujá. Ok? Pessoal, é bem simples nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta um vídeo, certo? Vocês vão encontrar essa parte para fazer as questõezinhas que eu passei para vocês no livro, na página 117, certo? Um abraço, galera. Valeu. Até a próxima.